A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 3, e versículo de número 7 ao 9, que vai nos dizer assim: Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e vejo também a opressão com que os egípcios estão os oprimindo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra que nós vemos, irmãos, que Deus estava vendo tudo o que estava acontecendo contra os filhos de Israel. Tudo aquilo que estava afligindo o povo do Senhor. Deus me trouxe aqui para lhe dizer que Ele sabe o que tem te afligido. Ele sabe aquilo que tem tentado te paralisar muitas vezes. Vão se levantar contra nós oposições do inimigo para tentar nos enfraquecer, para tentar nos parar. E o que estava acontecendo com os filhos de Israel, irmãos, era uma opressão muito grande. A Bíblia nos diz que os filhos de Israel se colocaram a clamar ao Senhor. Em meio à opressão que você está vivendo, você não pode cruzar os braços. Declare comigo: eu não vou cruzar os braços, eu vou clamar ao Senhor. Eu não vou cruzar os braços, eu vou clamar ao Senhor. Você não pode, de maneira nenhuma, deixar com que a situação que você está vivenciando venha paralisar a sua fé. Venha paralisar a sua busca, porque muitas vezes quando estamos em adversidade, irmãos, nós pensamos que Deus não está nos vendo, só que Deus nos contempla. E Ele está dizendo para você: não somente te contemplo, mas quero ouvir o seu clamor em meio a aflições. Eu quero que você me clame, Ramam Churibiandaraia. Eu quero que você peça, suplique o meu favor, o meu livramento. Porque Deus te escuta. E Ele está dizendo para você: quando você clamar, eu vou te ouvir. Muitas vezes você está aí orando e vivendo um tempo de céu de bronze e pensando: será que vale a pena clamar? Deus não me responde. Eu não vejo sinais. Parece que eu estou orando e a oração não está passando do teto. Parece que eu estou orando e a oração não está chegando no céu, e Deus está dizendo: é impressão sua. Muitas vezes, em meio às aflições, nós não vemos o mover de Deus com o olhar humano, mas Ele está trabalhando. Eu vou repetir para você entender. Muitas vezes, diante das aflições, nós não vemos, irmãos, a mão de Deus movendo com o nosso olhar humano, mas Ele está trabalhando. Não é porque os seus olhos humanos não estão vendo o trabalhar de Deus que Ele não está trabalhando ao seu favor. Os filhos de Israel não estavam contemplando o livramento, mas Deus já estava preparando tudo. Deus já estava levantando um homem chamado Moisés, que seria o libertador dos filhos de Israel. Você não está vendo, mas Deus já está preparando tudo. Deus já está preparando o milagre. Deus já está preparando a resposta. Mas, irmã, está tudo difícil. Pois é, aqui também estava difícil para os filhos de Israel. Você vai ver aqui o próprio Deus falando com Moisés e dizendo que Deus estava ouvindo o clamor do povo e que Deus conhecia o sofrimento deles, que Deus sabia da aflição e da opressão que eles estavam enfrentando. E a Deus está dizendo para você: eu sei o que você está enfrentando. Eu sei o que você está passando. E por isso é tempo de clamar. O Senhor está falando com alguém aqui de maneira tão clara. E Ele está dizendo para você: é tempo de clamar. É tempo de suplicar a favor do Senhor. Não é tempo de cruzar os braços. Senhor, olha para a minha situação. Eu estou passando por opressões, por dificuldades, por aflições. O inimigo tem tentado me paralisar. Você sabia? Que todas as vezes que Deus permite, porque tudo que acontece na nossa vida, irmãos, é permissão de Deus. Deus permite. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: a permissão de Deus não é a vontade dele para o seu sofrimento, não. Ele permite a aflição para você clamar. Ele permite a aflição para você suplicar e Ele se levantar para te defender.
Tem pessoas que estão me ouvindo agora, que estão passando por grandes aflições e Deus está dizendo, eu quero mostrar para você o meu poder. Declare comigo, eu vou ficar atento, porque Deus, por esses dias, vai trazer para mim livramento de aflições. Eu vou ficar atento, porque Deus, por esses dias, vai trazer para mim livramento de aflições. Deus estava se levantando aqui para livrar os filhos de Israel da aflição, e Deus está se levantando por você. Aí você estava pensando que o seu clamor não estava chegando nos céus, e Deus está dizendo sim. Eu te ouvi, mas estava movendo tudo em silêncio. Porque muitas vezes, irmãos de Deus, vai trabalhar no silêncio. Nós não estamos acostumados com isso, né? A gente sempre quer ver logo Deus agindo. Mas eu quero lhe dizer que muitas vezes Deus vai trabalhar pelo seu povo em silêncio. Você não vai contemplar, você não vai ver barulho. Mas quando você vê, é o livramento. Quando você vê, é a porta aberta. Quando você vê, é a cura, porque Deus trabalha, irmãos, a favor daqueles que esperam nele. Os filhos de Israel estavam clamando a Deus. Estava pedindo ao Senhor para ver a aflição deles. E você tem clamado. Você tem pedido, você tem suplicado. Hoje, humanamente falando, pode parecer loucura você aguardar em Deus. Por quê? Porque você olha para a situação e diz assim, eu estou aguardando em Deus. Porém, não há sinais. Porém, eu não consigo contemplar que Deus vai mudar a minha história. Mas Deus, Ele fala contigo hoje de maneira especial, dizendo para você, eu sou Deus, que trabalho de maneira diferente. Eu não trabalho somente com aquilo que o seu campo visual está te mostrando. Porque muitas vezes nós pensamos que Deus trabalha com aquilo que a gente está vendo, irmãos. O meu cenário é contrário, então Deus não está trabalhando por mim, mas não é assim. O cenário dos filhos de Israel também eram contrários. Só que Deus está dizendo para você, quando tudo é contrário, é sinal de que eu estou prestes a agir, mesmo que não haja barulho. Mesmo que não haja sinais, Deus está trabalhando por você. Deus quer que você ande por fé e não por vista. Declare comigo, eu vou andar por fé e não por vista. Eu vou andar por fé e não por vista. Então Deus, Ele fala com Moisés, apresentando a Moisés a situação que os filhos de Israel estavam passando. Então nós observamos o que aqui? Que Deus estava a par da situação. Deus sabia o que estava acontecendo de maneira detalhada. Assim é na sua vida. Você está pensando que Deus perdeu o controle. Você está pensando que Deus te esqueceu, mas Deus está dizendo, eu sei detalhadamente o que está acontecendo na sua história. Eu sei com riqueza de detalhes o que você está vivendo. Sim, meu irmão, sim, minha irmã, Deus sabe. Deus sabe o que você está vivendo, Deus sabe o que você está enfrentando, Deus sabe o que você está passando e Ele diz para você, eu estou me levantando por você. Os teus olhos não estão vendo, mas Deus está trabalhando. Declare comigo, os meus olhos não estão contemplando, mas eu creio que o meu Deus está trabalhando. Os meus olhos não estão contemplando, mas eu creio, Ramão Tchurabai, que o meu Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na sua fé, meu irmão e minha irmã, você sabia disso? Ele está trabalhando por você e trabalhando em você. Ele está trabalhando por você para a resposta chegar, para aquilo que tem lhe afligido ser resolvido. E em você para que você tenha mais fé. Depois desse processo você vai ter mais fé. Depois desse processo você vai ter mais fervor, mais experiências com Deus, mais testemunho para contar e convicção de que Deus não abandona os seus filhos. Sim, porque Deus não abandona os seus filhos. Muitas vezes vamos olhar, irmãos, e tudo vai ser contrário. Isso é permissão de Deus. Não é porque Deus perde o controle, não. Deus, Ele sempre sabe o que está acontecendo na nossa vida. Deus sempre está no controle de tudo. Ele nunca perde o controle de nada. E é isso que você tem que colocar aqui, ó, na sua mente e no seu coração. Quando as aflições chegarem, quando você olhar para a sua história e pensar, meu Deus, parece que nada vai ser resolvido. Parece que Deus não está vendo. Deus está dizendo, lembra-te que eu tenho o controle de tudo. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que tem o controle de tudo. Eu vou me lembrar disso todos os dias. Eu sirvo a um Deus que tem o controle de tudo. Eu vou me lembrar disso todos os dias. O Senhor está falando contigo, dizendo, é tempo de lembrar que eu tenho controle. É tempo de lembrar que eu faço milagres acontecer. É tempo de lembrar que eu sou Deus de resposta. Porque quando você lembra, sua fé é fortalecida, sabe? Você entende, eu não estou perdendo tempo. Irmãos, nem sempre nós vamos orar e vamos sentir arrepios.
Nem sempre nós vamos orar e vamos nos sentir renovados, mas a gente sabe, eu preciso orar. Eu tenho que orar porque independente do que eu esteja sentindo, eu creio que Deus está trabalhando por mim. Porque Deus não trabalha, irmãos, com os nossos sentimentos. Como aquilo que a gente sente, não, Ele trabalha com a nossa fé. E a sua fé não pode ser movida por sentimento, você entende? Você não pode ser movido por vontade de orar. Quando eu tiver vontade de orar, eu oro na mão, tchurabacandará, e Deus está dizendo não. Não é assim que funciona. Porque se você esperar sentir vontade, você não vai orar. Você entende? Então nós somos movidos pela fé. Declare comigo, eu não sou movido por sentimento, eu sou movido por fé. Eu não sou movida por sentimento, eu sou movida por fé. Os filhos de Israel não estavam contemplando, mas Deus estava trabalhando por eles, levantando um libertador. Moisés estava sendo aqui levantado por Deus. Para quê? Para que os filhos de Israel recebessem resposta. Assim é na minha e na sua vida. A gente não consegue contemplar, mas Deus está trabalhando a nosso favor. Deus me trouxe aqui para lhe dizer, você não está vendo. A porta está fechada, a situação é difícil, humanamente falando parece que não faz sentido você continuar clamando, mas Deus já está preparando tudo, mas não está no seu campo visual, você não consegue ver, você ainda não consegue contemplar, mas daqui a pouco você vai saber, que Deus trabalha a favor daqueles que nele esperam. Você que veio até aqui, que Deus te trouxe, Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer que ninguém espera nele para ficar envergonhado. Ninguém espera nele para ficar frustrado. Você não tem esperado nos homens não, meu irmão e minha irmã. Deus te trouxe aqui, marcou um encontro com você para lhe dizer, você tem aguardado em mim. E eu estou trabalhando por você independente do que você esteja vendo, porque eu não ando segundo aquilo que você está vendo. Eu não ando segundo aquilo que o seu cenário está mostrando. Eu ando segundo a minha palavra, eu velo sobre ela para cumprir. Os filhos de Israel estavam clamando. Os filhos de Israel estavam sendo afligidos e a dor estava grande. Mas Deus estava no controle, trazendo a solução para os filhos de Israel. Deus já vai trazer a solução para você. Eu vou repetir para você entender. Deus já vai trazer a solução para você. Você vai lembrar, eu não sou movida por sentimento. Eu não sou movida por vista. Eu não sou movida por aquilo que os meus olhos estão contemplando. Eu sou movida da manchuribiandaraia. Pela minha fé. O que tem que te mover, meu irmão e minha irmã, diariamente é a sua fé. E é com ela que Deus vai trabalhar. É através da sua fé que Deus vai fazer milagres acontecer. É através da sua fé que a porta vai abrir. Por isso que você tem que clamar. É por isso que você tem que suplicar. Deus tinha algo bom para os filhos de Israel. E ele mesmo estava dizendo aqui a Moisés. Por isso desci a fim de livrá-los. Deus desceu. O próprio Deus ia livrar, versículo de número 8. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir a uma terra boa, ampla, que mana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Ou seja, Moisés só seria o instrumento, porque Deus iria fazer o milagre. Quem vai fazer o milagre na sua vida é Deus. Ele pode até usar pessoas, situações, lugares, mas eu quero lhe dizer que o dono do milagre é Deus, porque você tem clamado a ele. Os filhos de Israel não clamaram ao homem. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E quando nós clamamos a Deus, é Deus quem traz resposta. Declare comigo, eu clamo a um Deus vivo que responde. Aleluia. Eu clamo a um Deus vivo que responde. O seu clamor não tem sido em vão. A sua oração, a sua súplica, mesmo que você não esteja vendo as coisas melhorando, mesmo que humanamente falando pareça que as coisas não vão mudar. Deus me trouxe aqui para lhe dizer através dessa palavra que Ele vai transformar a sua história, que Ele vai transformar a sua vida. Ele já está trabalhando, você não está vendo, essa é a resposta. Porque hoje o seu cenário é contrário e você estava pensando em parar de orar, em desistir, porque você diz, tudo que eu estou vendo é contrário, tudo que eu estou vendo, parece que não vai acontecer nada de bom, mas Deus está dizendo, eu não ando segundo a tua vista. O céu está parecendo que está de bronze, mas não está. Deus está trabalhando para te dar resposta. Os filhos de Israel não sabiam, mas Deus estava marcando encontro com Moisés em meio a uma sarça ardente.
e entregando para Moisés a responsabilidade da libertação dos filhos de Israel. Você não sabe, mas Deus está trabalhando a seu favor. Você não sabe, mas Deus já está trabalhando para que o milagre chegue na sua casa, na sua vida e na sua família. Eu não sei como é que você está agora, mas eu quero lhe dizer que o seu clamor subiu aos céus. Mesmo que humanamente falando não pareça, só acredite. Declare comigo: eu acredito que Deus ouviu minha oração e Ele vai trazer resposta. Eu creio que Deus ouviu a minha oração e Ele vai trazer resposta. Clame ao Senhor, sabendo que a resposta é certa. Ele trabalha a favor daqueles que esperam nele. Se você tem confiado, se você tem orado, se você tem clamado, tem suplicado, Deus te trouxe aqui para que você lembre que Ele está no controle de tudo e Ele já está levantando para você e por você uma resposta. Assim como os filhos de Israel não ficaram sem resposta, eles clamaram e Deus trouxe para eles a resposta. Assim será na sua vida. Tem resposta de Deus chegando para você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Senhor, obrigada. Obrigada, Senhor, por nos confirmar que o Senhor tem ouvido o nosso clamor, mesmo que o cenário seja contrário. Mesmo que humanamente falando, Pai, o nosso campo visual nos mostre tudo o contrário. Nós cremos, Pai, porque não andamos por sentimento, não andamos por vista, mas andamos por fé. Nós cremos, meu Senhor, que o Senhor tem resposta. Nós cremos, meu Senhor, que o Senhor tem milagres, porque o Senhor é um Deus, Pai, de resposta. O Senhor é um Deus que não deixa, meu Pai, envergonhado, frustrada, confundido aqueles que clamam a Ti. A Tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que Tu ainda não sabes. Deus, eu creio que enquanto a gente clama, Pai, o Senhor nos responde, nos anuncia coisas firmes, Pai, que só o Senhor pode nos anunciar. Deus, eu creio que a resposta de oração está chegando, que a resposta do clamor do teu filho e da tua filha, Pai, está prestes a acontecer, porque o Senhor é um Deus de milagre, o Senhor é um Deus de resposta, o Senhor é um Deus que faz o impossível acontecer. Foi o Senhor quem fez o milagre acontecer na história dos filhos de Israel. Foi o Senhor quem tirou eles do Egito com um braço forte. Foi o Senhor que disse: eu desci a fim de livrá-los. E eu creio que da mesma forma o Senhor está fazendo. O Senhor mesmo está, meu Deus amado, operando milagre. O Senhor mesmo está trazendo a resposta. O Senhor mesmo está fazendo o impossível a favor do teu filho e da tua filha. E eles contemplarão o teu agir de maneira sobrenatural, porque tu és o Deus que agirás de Candorabante. Porque o Senhor é o Deus que responde. O Senhor é o Deus que faz o impossível acontecer. E eu creio, Pai amado, Pai santo e Pai querido, na resposta. Eu creio, Senhor, que aquilo que estava, meu Deus amado, sem resposta na vida do teu filho e da tua filha, que eles estavam clamando, o Senhor vai trazer a resposta. Porque o Senhor já está se movendo a favor dos teus filhos. Os olhos deles, físicos, não estão contemplando, mas eu já posso contemplar pelos olhos espirituais, Pai, o teu mover. E a resposta chegando, o milagre acontecendo. O mesmo Deus que tirou os filhos de Israel do Egito está dizendo para você: eu vou tirar você dessa situação. Só creia, só continue clamando, só continue suplicando, porque o Deus que ouviu o teu clamor vai trazer resposta como Ele trouxe para os filhos de Israel. Obrigada, Pai. Porque quando o Senhor ouve o nosso clamor, o Senhor traz resposta. O Senhor não deixa para os teus filhos clamarem em vão. E eu creio que o teu filho e a tua filha não tem suplicado em vão, e que a resposta vai chegar a Jesus Cristo e o teu nome será glorificado. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, Pai, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus,
filhos, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Senhor, eu te peço também que o Senhor abençoe e prospere aqueles que estão aqui ouvindo cada palavra, Pai, diariamente, que o Senhor os abençoe, Pai, conceda o desejo do coração deles, Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que Ele tem resposta, mesmo que humanamente falando seja impossível você ver acontecendo milagres. Continue clamando, porque da mesma forma que Deus se moveu para trazer a resposta para os filhos de Israel, do clamor deles que subiu até o Senhor, assim é na sua história. Deus está se movimentando para trazer resposta para você. Você não está vendo? O cenário é contrário, mas é tempo de continuar clamando, porque tem milagres chegando. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.